Aê! Boa noite, galera. Bem-vindos, boas-vindas a mais um painel aqui no palco What's Next. Hoje nós temos convidados muito especiais. Estamos com uma galera de peso que cria conteúdo de tecnologia em todas as redes sociais. Hoje nós vamos explorar temas como educação em tecnologia, criação de conteúdo, empoderamento e como os conteúdos transformam e impactam as vidas das pessoas. Para trocar essa ideia comigo, eu quero convidar aqui para o palco o professor Gustavo Guanabara. Uma salva de palmas. Ah, ele merece. Também quero convidar para o palco Nina Talks. Maravilhosa. E também Pokémon BR. Uhul! E eu vou tocar esse papo aqui com vocês, mas antes de começar, eu quero me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gi e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, ruivos, uma franjinha, tatuagem em algumas partes do corpo e estou toda de preto. Para quem não me acompanha, eu sou criadora de conteúdo nas redes sociais Space Coding, falo sobre programação e carreira em programação back-end, mas também sou mestre em engenharia de computação, que foi aonde eu me conectei com esse universo da educação em tecnologia e foi isso que meio que me motivou a criar conteúdos. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem também. Oi, gente. 1, 2, 3. Estão me ouvindo? Oi. Tudo bom, gente? Eu sou a Nina. Eu sou uma mulher branca de cabelos loiros compridos. Eu tô com uma blusa de manga comprida roxa e uma calça roxa do mesmo tom. Eu sou formada em ciência da computação, mas eu fiz migração para a parte de UX design, que é a parte de experiência do usuário. E então muitas pessoas me procuravam por essa questão de o que é experiência do usuário, o que é isso que você está fazendo. Eu já tinha ganhado alguns prêmios da Apple, qualquer coisa a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo depois, de desenvolvimento de aplicativos. Então muitas pessoas acabavam me procurando e assim surgiu um pouco o Nina Talks. Então sou criadora de conteúdo, já passei por algumas empresas como Globo, como Accenture e LinkedIn Top Voice, e a gente vai contar um pouquinho mais da nossa história. E estou super feliz de estar no palco com essas pessoas maravilhosas que eu admiro bastante. Boa noite, pessoal. Eu sou o Pokémon BR. Eu sou um homem branco de cabelo longo e eu tô com um casaco verde e uma bermuda azul. Eu comecei a programar há um tempo atrás e daí eu sou matemático, sou formado em matemática aplicada e computacional na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, então era uma coisa bem engraçada, do nada, tipo, tá catando feijão e no outro dia tá fazendo código lá. E eu trabalhei em bastante lugares, principalmente usando o PHP, uma linguagem que muita gente zoa e eu defendo até hoje. E hoje em dia eu crio conteúdo. Meu trabalho hoje é criar conteúdo e fazer curadoria de conteúdo. Então eu faço stand-up, eu sou uma das primeiras pessoas a fazer stand-up dev, né, junto com o André Noel, do Vida de Programador, também foi uma pessoa que começou a fazer isso no Brasil. E hoje em dia eu faço sketches humorísticas com programação e também faço lives de desenvolvimento e de jogo. Olá, meu nome é Gustavo Guanabara. Obrigado, seus lindos, vocês são demais. Eu sou um homem branco, tô todo de preto e achei uma grande sacanagem falar que o coisa era de peso porque tem 2 gordinhos. Eu sou professor, cara, eu não consigo dizer outra coisa, cara. Você é influência. Cara, a minha essência é trabalhar com educação. O dia que me tirarem a educação da minha vida, eu acho que eu não faço mais nada. Então, uma coisa que eu faço de coração é tentar trazer para as pessoas o conhecimento e devolver para a sociedade algumas coisas que, para quem sabe a minha história, sabe por que eu estou devolvendo. E eu sou muito orgulhoso de estar aqui num lugar com tanta gente, com tanto carinho, receber tanto carinho. Durante o dia inteiro eu receber carinho. E estamos aí. Um grande prazer. Sou criador do canal do Curso em Vídeo, onde eu ensino programação para a galera que está prestes a desistir. Eu não estou focado em quem já sabe. Vocês provavelmente não são meu público. Vocês já estão trabalhando na área, muitos de vocês. Mas ainda assim o cara, poxa, eu comecei com você e você não me deixou desistir.
E para um professor ouvir isso, é missão cumprida. Obrigado a cada um de vocês. E falando sobre motivação, né, que tu trouxestes, eu também quero saber um pouquinho sobre inspiração, para que vocês também toquem quem está ali na plateia e motive a criar conteúdo. E eu quero começar com o Poki. Poki, tu cria conteúdo de humor, nos faz rir com piadas assim que eu não consigo imaginar de onde é que tu tira tanta criatividade. Mas eu queria que tu me contasse um pouquinho, porque o teu humor, ele educa também, ele traz sacadas de tecnologia. Mas como que tu te conectou com o universo da criação de conteúdo? Como que foi isso? Como é que tu disse, ó, vou criar conteúdo? Cara, foi muito legal, porque, tipo assim, desde 2012 a gente organiza evento do PHPSP aqui em São Paulo, né? Eu sou do Rio, mudei para Campinas em 2011, e a partir de 2012 a gente começou a fazer evento. E eu tinha muitas coisas do dia a dia, tipo, alguns eventos que aconteceram na minha vida de dev. Por exemplo, uma pessoa chegou assim para mim e falou, Pokémon, aqui é área de programação, o pessoal aqui é programador. Mas também tem área de desenvolvimento. Eu fiquei pensando, qual a diferença entre área de programação e desenvolvimento? Até hoje eu não sei, tem. E aí começou a ter esses micro eventos que eram engraçados. Então, quando eu contava, as pessoas achavam muito legais. Só que eu sempre gostei de fazer coisas que são diferentes. Por quê? Começou, nessa época de 2012, todo mundo do PHP e de outras linguagens, como Java, por exemplo, o pessoal falava muito de código limpo, falava sobre Solid, qualidade de código. E meu código sempre foi muito ruim. Aí eu falei, não posso falar sobre código bom. Só que eu fui no GitHub da galera que falava sobre código bom. E o código deles era pior que o meu. Falei, se o pessoal pode falar, eu também posso, porque o meu código é ruim. Então eu falei, não vou falar sobre código bom, vou falar sobre código ruim. E isso eu domino. E realmente, quando a gente fala sobre código ruim, a gente explica o porquê que aquilo aí não deveria ser feito. E as pessoas brigam falando, não, assim está certo. Eu falo, com quem você está aprendendo? Não é com o Guanabara. E logo que eu comecei no universo da tecnologia, eu me conectei com a tecnologia através do ensino superior. Então, o ensino superior, ele tem um peso muito valioso na minha carreira. E ali eu descobri também que eu gostaria de lecionar em tecnologia e dei continuidade a minha carreira como monitorias, com um projeto voluntário de educação no bacharel, depois continuei com o mestrado. E, Gustavo, eu estava te stalkeando por aí, a tua trajetória, e eu descobri que tu também começaste o teu primeiro passo ali de conexão com educação em tecnologia, foi ali com a monitoria através do bacharel. Como é que foi essa história? Como é que tu te conectou com a educação? Na verdade, eu comecei em tecnologia bem antes. Eu fiz meu ensino técnico. Na verdade, foi o seguinte, resumindão, eu nasci numa comunidade do Rio de Janeiro, chama Favela do Muquiço, não sei se alguém aqui conhece, e eu ganhei uma bolsa de estudo numa escola particular para estudar tecnologia. Porque não tinha tecnologia, não tinha a qualidade de uma ETEC, de uma FATEC, não tinha escola pública ensinando tecnologia. E aí eu comecei a fazer isso. Lá dentro eu comecei a me destacar e um professor meu, o professor André, acreditou que eu tinha jeito para dar aula e ele me ensinou a dar aula. Eu até brinco com ele hoje, eu falo assim, você me ensinou a dar aula para você não precisar dar aula. Porque ele falava assim, Guanabara, ensina lá looping para eles que eu estou sem paciência. Aí eu ia lá ensinando e ele falava, não, desse jeito não. Tenta criar uma coisa real e tal. E aí eu fui aprendendo e com 15 para 16 anos eu comecei a dar aula. E eu comecei a dar aula no supletivo, onde meu aluno mais jovem tinha 25. Então, eu com 16 anos comecei a dar aula e eu me apaixonei por educação, porque eu conseguia ver que, assim como pessoas fizeram diferença na minha vida, tornaram o profissional que eu sou, eu também podia fazer isso em troca. E eu faço isso até hoje, só que antes eu fazia em grupos de 30 em 30, 35 em 35, 40 em 40, e hoje a gente faz 5 milhões de visualizações todo mês no YouTube. A gente tem um monte de vídeo que já passou de 10 milhões de visualizações. Então, assim, com educação, é muito legal você ouvir falar assim, não, tem 10 milhões de visualizações no Porta dos Fundos. Tranquilo, é entretenimento, é humor. Mas em educação, cara, eu me sinto um cara muito vencedor e privilegiado em poder ter isso. Então, a minha paixão com a educação surgiu quando eu tinha 14, 15 anos. Incrível. E está aí até hoje. Maravilhoso, muito obrigada. E, Nina, eu acredito que o teu caminho foi um pouquinho diferente. Tu pode compartilhar aí como é que tu se conectou com a criação de conteúdos em tecnologia? Sim, eu tinha sido recém-efetivada
E eu estava conversando com amigos meus e eu levantava muito a bola de faltam pessoas no início da carreira produzindo conteúdo de alguma forma, mulheres, faltava conteúdo em português também, porque eu acabava procurando muito artigo ou vídeo em inglês para eu conseguir entender um pouquinho mais o que era a experiência do usuário, isso em 2016, 2017, já que eu estava querendo fazer essa migração. E eu levantei essa bola, até que um amigo meu falou assim, por que você não começa? Eu falei, não. Tá doido, me expor na internet, estou muito no início da minha carreira, eu não sei o suficiente para poder compartilhar algo, não quero me expor. Então, eu levantei todas as desculpas possíveis de não é o meu lugar produzir conteúdo. E eu fiquei com essa ideia muitos meses na minha cabeça. Até que eu falei, quer saber? Vou começar, não tem nada de errado eu compartilhar o que eu estou estudando, o que eu fiz até agora, como que foi a minha migração, por quais canais eu aprendi, quais foram os livros que eu li. Eu acho que vai ser algo interessante. Então, eu fui desconstruindo isso na minha cabeça. E esse ano fez 5 anos que eu comecei a produzir conteúdo. E aí foi um processo de começar a criar conteúdo nesse sentido de documentar a minha jornada e aí acabar me encontrando um pouco nesse universo de comunicação. Sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Eu sou extrovertida, mas eu sou tímida. Então, eu sou aquela pessoa, tipo, centro das atenções, eu começo a ficar um pouco vermelha, mas eu queria conseguir falar num público, conseguir subir num palco e falar com as pessoas. E foi algo 100% treino, prática, botar a cara a tapa. E aí eu comecei o canal, fui me encontrando isso em comunicação e educação, no fundo, acabou sempre sendo um pouco uma paixão minha. E eu falei, como que eu consigo ir um pouco mais para esse lado educacional? E desde muito cedo, o Guanabara sempre me incentivou muito e ele foi falando essa diferença de ser um professor, né, que veio para as redes sociais e não apenas um criador de conteúdo que está ensinando. Então, quando eu fui trabalhar na Accenture, eu fui chamada para tocar um projeto de educação de designers lá dentro. E foi o meu primeiro desafio educacional nesse sentido. E aí trouxeram para mim termos como andragogia, que nem tem pedagogia que é ensinar para crianças, andragogia é ensinar para adultos. Então, eu fui aos poucos me entendendo um pouco mais sobre isso, começar a me enxergar um pouco mais como educadora, começar a dar palestra, começar a dar aula e acabei indo um pouco mais. Eu estou cada vez entrando um pouco mais nesse universo, muito como inspiração o Guanabara para poder ser uma porta-voz realmente de experiência do usuário no Brasil e a gente ter muito conteúdo localizado, né, em português para quem quer trabalhar na área. Nossa, é incrível. E é muito verdade isso. Quando a gente vem como professor e se torna influenciador, a pegada é diferente. A gente tem um jeito de estruturar o conteúdo de forma diferente, construir. E aí, com isso, eu quero conectar com o processo criativo, que eu acredito que muitos de vocês ainda querem um dia criar conteúdo, mas não sabem muito bem como se organizar. E aí, Guanabara, te pergunto, como que tu pensa uma nova aula? Tu pode aí nos dar uma etapa assim, tive um insight de um curso legal, qual é o próximo step, para dar uma visão geral do que as pessoas precisam fazer ou ter para começar a gravar um conteúdo educativo. Então, como eu falei no início, Gi, eu só sei ser professor na vida. Eu costumo dizer isso, não é me diminuindo, mas realmente uma coisa que eu me especializei na minha vida é dar aula. Então, hoje, para mim, é meio natural pensar num curso e fazer ele acontecer. Mas eu também consigo ver o algoritmo na minha cabeça, o que aconteceu, o que eu fiz, quais foram os passos para poder te responder isso. Então, assim, o que eu faço hoje é... Quem aqui é professor? Tem vários professores, né? Cara, parabéns pela persistência. Professores são assim. Você precisa dar aula de alguma coisa. Você tem que preparar uma ementa, você tem que fazer plano de aula, você tem que ver bibliografia recomendada. É exatamente o que eu faço. Então, assim, eu não tenho como você disse até alguns segundos atrás, eu não tenho o formato de produção de conteúdo de um influencer. Eu tenho produção de conteúdo de um professor. Eu preparo plano de curso, eu consulto bibliografias. Uma coisa que eu faço muito é incentivar a comunidade que produz cursos vendidos. Eu compro muito curso. Eu compro curso que eu nunca vi na vida, só para incentivar o produtor. E também, por exemplo, vou montar um curso. Eu compro o curso do cara para ver como que o mercado está ensinando, para eu ver se eu posso fazer diferente. E eu sempre aprendi isso antes de fazer para o YouTube. Na minha sala de aula, eu nunca ensino explicando tecnicamente uma coisa. Porque a gente tem essa tendência, os professores técnicos muito clássicos são assim, tem que falar difícil, tem que falar de uma maneira técnica, tem que falar igual está nos livros. Eu falei, não, eu tenho que falar assim, meu irmão,
minha querida, olha só, imagina que um trem está chegando e aí o trem tem vários vagões, o primeiro trem tem milho, o segundo trem tem, o primeiro vagão tem milho, o segundo tem arroz, o quarto tem feijão. Imagina o trem, isso é um vetor. Aí, tipo, eu crio esse paralelo com a vida real. Mundo real. E é isso que eu faço desde o início do curso em vídeo, e eu vejo que isso funciona pra caramba. Várias pessoas aqui vieram falar comigo, caramba, teu curso de programação orientado a objeto, quando você explicou objeto como uma caneta, eu estava segurando uma caneta. E eu olhei e falei, caraca, isso é realmente um objeto. Então por que PO tem que ser difícil? Porque muitas vezes os professores fazem ficar difícil. Às vezes nem conscientemente, mas inconscientemente, repetindo o que um livro está escrito, eu tento não fazer isso. Esse é meu processo de criação. E aí eu tenho também, hoje, graças a Deus, artista para desenhar, fazer ficar bonito. Perfeito. Eu tenho editores para fazer ficar o vídeo Dinâmico. mais fluido, dinâmico. Então, assim, quem acha que, não, lança o Mundo 4 de Python logo. Você não tem noção do trabalho que tem. Uma informação importante. Eu comecei, no mês passado, a gente já está fazendo os roteiros para o Mundo 4 de Python. E até dezembro começa a sair já o Mundo 4 de Python. Aê. Olha o spoiler, só para quem veio no painel. Nina, quando eu comecei a criar conteúdo, tu era uma grande inspiração para mim. E eu achava incrível a forma como tu trazia assuntos contemporâneos, atuais, assim, lançamentos tecnológicos para dentro de pequenos conteúdos ali no Instagram, porque eu te conheci no Instagram. Tu pode compartilhar um pouco do teu processo criativo pro Instagram também? Sim, inclusive está sendo um desafio para mim ir para o YouTube e conseguir fazer o caminho reverso, produzir conteúdos longos, que foi o que eu comentei com a Guanabara. Minha cabeça funciona em vídeos de 1 minuto hoje em dia, né? Vai caber num story, vai caber num Reels, então é algo que realmente acaba sendo muito prática. E o que eu fiz foi literalmente fazer uma engenharia reversa dos conteúdos das pessoas que eu gostava bastante. Não só de tecnologia. Eu falava, gente, eu acompanho muito essa pessoa, por quê? E eu começava a olhar... É a forma com que ela se comunica, né? É o gancho que ela faz inicialmente, é o áudio, são as transições, é alguma palavra em específico, o que essas pessoas têm que fazem eu gostar tanto do conteúdo delas. E eu fui pegando um pouquinho emprestado de cada uma dessas pessoas e experimentando, entendendo o que fazia sentido comigo. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que acaba tendo uma voz mais fina, eu falo um pouquinho de uma forma mais doce, digamos assim, e eu falava, será que isso... vai permitir que eu construa uma autoridade? Era um medo muito grande meu, de eu tenho que me posicionar de uma outra forma para as pessoas me ouvirem. E eu entendi que é exatamente o contrário. O meu medo não se tornou realidade. Muitas pessoas se identificaram comigo, de falar, Nina, eu pareço muito com você, eu sou um pouco mais tímida, mas eu tenho vontade de falar, eu me identifico com a forma com que você se comunica, também de quebrar ali um pouco estereótipos do que representa um profissional de tecnologia. Então, acabou sendo muito isso de experimentação, olhar um pouco para o lado, fazer um pouco desse processo de autoconhecimento do que funciona para mim, experimentar. Ver o vídeo que deu certo, o que deu errado, o que pode ter sido, e tá sempre estudando muito. E eu fui fazendo limpas constantes nas minhas redes sociais também, eu comecei o meu perfil fechado, só para eu salvar o meu @ que eu tinha gostado, e eu comecei a seguir muitas pessoas de marketing digital. Então, eu entrei no mundo de marketing digital, segui um bando de gente, aí depois eu falei, cara, tá saturado, tá muita gente falando da mesma coisa. Aí fiz uma limpa, aí comecei a seguir muitas pessoas que falavam de criatividade, aí também fiz uma limpa, sobre vídeos criativos, enfim, então eu vou nutrindo, né, me nutrindo de conteúdos que fazem sentido porque eu estou precisando no momento. Mas tem que ter aquela proatividade de vou limpar a quantidade de pessoas que eu sigo, porque senão vai começar a chegar coisas que não fazem sentido. Então, fazer essa movimentação acho que é super interessante, não é tão intuitivo, às vezes a gente fica tipo, vou só deixar passar, dá um follow em quem não está fazendo sentido, porque é isso que vai ser o que você vai estar consumindo todos os dias. E é basicamente isso. E eu quero aproveitar para pegar 2 ganchos da fala da Nina, que me ajudam muito também no meu processo criativo, que é a desconstrução de referências. Então, eu pego todo mundo que eu estou consumindo, que eu sou fã, e desconstruo desde camada de cenário,
edição de voz, edição de som, edição de tudo, e começo a pensar, olha, isso aqui funcionaria para mim, gosto dessa ideia, e vou desconstruindo, mas sem perder a identidade, sem fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do conteúdo de outra pessoa. E falando de identidade, o POC tem muita identidade, é força de identidade. Eu não sei se vocês já assistiram uma live deste indivíduo, porque eu chorava de rir na pandemia com as piadas, com as lives, com as dinâmicas. E, POC, me conta, o teu processo criativo para humor em tecnologia é diferente do que a gente relatou? É por causa que, tipo assim, é massa que vocês têm tudo, tipo, o Guanabara é muito estruturado, a Nina, tipo, é muito baseado, e o meu é na louca, vai, vamos que vamos. Tipo assim, eu tentava, na pandemia principalmente, era uma coisa que era diferente. As pessoas, elas queriam se entreter. E na minha live, na minha live a gente conseguiu, pessoas se casaram, se conheceram na live, tiveram filho, teve separação, teve um pouco de tudo. Tinha bingo que valia elefante do PHP, então era muita coisa doida para fazer. E a gente foi construindo no passo a passo com a necessidade da galera. Então, por exemplo, antes da pandemia, eu fiz muito curso de stand-up, de humor mesmo, né? Também fiz um curso básico de teatro para eu poder fazer algo criativo na parte de ator, né? E eu sou péssimo nisso. Mas uma coisa que eu aprendi muito é que no dia a dia você vai pegando o que as pessoas esperam de você. Então, por exemplo, tem muito jogo humorístico que a gente faz para aprender stand-up que eu conseguia aplicar com programação e na live. Então, por exemplo, eu tenho um improviso. O improviso, como é que faz? É muito bom. No chat da Twitch, você conseguia digitar coisa e as pessoas conseguiam digitar palavras para criar por exemplo, uma sketch, que era uma história. Então, eu usava a programação, eu programei um bot que toda vez que a pessoa digitava uma palavra, ele salvava no TXT, cada linha como uma palavra, e depois ele dava um random nessas palavras, girava para mim 22 palavras, e a cada 2 segundos ele me botava na tela uma palavra daquela que as pessoas tinham digitado. E eu tinha que fazer uma história em relação a isso, entendeu? Então, era muito engraçado, porque era full aleatório, mas não parecia, né? Outra coisa que a gente fez lá na live, por exemplo, eu comecei a fazer a live, quase ninguém me assistia. Assistia 2 pessoas, 3. E na live, se você não fala, é problemático. Então, o que eu fiz? Eu fui num site que ensinava inglês, e tinham várias perguntas aleatórias sobre um monte de coisa. Eu peguei e fiz um crawler. Com esse crawler, eu peguei essas perguntas, usei o Google Translate, a API deles, fiz o bot, que toda vez que passa X tempo, ele dá um translate numa frase dessa, numa pergunta, e me devolve lá e eu respondia. O bot como se fosse uma pessoa no chat, para criar essa interação. Então, era muito isso, era muito na necessidade. A galera, hoje, vamos fazer um sistema para criar palestras aleatórias. Então, eu usava a API do Tenor, girava GIF aleatório, usava aquela API que a gente tinha feito do improviso e criava, a gente fez um sistema em HTML que ele gera os slides de uma palestra através de GIFs animados no Tenor, no mesmo esquema que a gente já tinha feito do outro. Então, a gente ia fazendo isso. E isso dava mais engajamento, criava coisas totalmente aleatórias e a galera que estava em casa, meio entediada, tinha o que fazer, né? Tinha essa diversão. E aí é mais ou menos assim. Então, é meio que no Go Rossi, literalmente. E, POC, até falou ali sobre interação com a comunidade, né? Como que é fazer stand-up sem ver a reação de quem está ali? Porque se a pessoa não escrever que está rindo, tu não tem muita ideia. Que estratégias, que ferramentas que tu usa para ter essa conexão e receber esse feedback? Isso é muito importante. Isso é uma pergunta muito legal, porque na pandemia, quando eu falava com o pessoal de humor, o pessoal do stand-up mesmo, eles falavam, cara, eu não consigo fazer nada no online, porque eu não tenho essa reação da galera, eu não sei quem está feliz, quem não está, o pessoal manda kkk, mas está atrasado, porque tem o delay. E a parada é que é diferente. É tipo assim, às vezes a gente fica muito na expectativa de ter esse retorno que o ao vivo tem, isso é muito legal. Quando a gente chegou, vocês bateram palma, isso é da hora pra caramba. Só que eu moro em São Paulo as pessoas não costumam fazer isso. Então, teve vezes que eu fui fazer stand-up pra galera que ninguém ria. E até o Guanabara falou uma coisa legal, né? Tipo, de certas cidades, que as pessoas, elas gostam, elas não falam, elas te falam às vezes, mas elas não ri. Não ri. Campinas é assim. Em Campinas eu dou bom dia, ninguém me responde. Uma vez me responderam, abriu a cancela, bem-vindo ao Shopping Campinas, bom dia. Aí,
o pessoal que dublou lá a Cancela não era de Campinas, acho que era do Rio. E aí, mas é tipo assim, então, pra mim já era costume eu não ter esse feedback constante. Então, quando eu falava, pô, mas se eu visse uma pessoa falando kkk, eu tô no caminho certo. Então foi meio que assim, eu não tinha esse feedback constante, mas por eu estar num lugar que não tem tanto esse calor humano como, por exemplo, o Nordeste, outros 500. Mas São Paulo, Campinas, o pessoal é mais contido, né? Então, acaba que ajuda nisso aí. Perfeito. E Nina, assim como eu, tu também deve coletar o feedback através de comentário, curtida, salvamento, compartilhamento. A gente tem muitas métricas nas nossas redes para avaliar o nosso impacto. Como que tu utiliza esses feedbacks para moldar e construir novos conteúdos? Então, eu acabo fazendo de uma forma bem manual mesmo, que é ir lendo e respondendo. Teve um pessoal que veio falar comigo, tipo, caramba, Nina, você respondeu minha mensagem, eu te mandei, achei que você não ia ver. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre de olho, eu tô sempre acompanhando. E acho que é isso que realmente acaba... Coraçãozinho. É isso que acaba me nutrindo, assim. Eu defini lá no início que a minha métrica era ajudar uma pessoa por dia. Se eu ajudar uma pessoa por dia, para mim está suficiente. Alguém comentar ou alguém repostar algum conteúdo meu, eu falo, pô, foi útil para aquela pessoa. Então, para mim está suficiente. Mas eu estou sempre isso, olhando comentário, ou olhando mensagem, ou quando as pessoas me enviam, tipo, Nina, achei isso daqui sua cara. Qual o seu ponto de vista em relação a isso? E aí isso vai me dando realmente um direcional de qual caminho seguir e tal. Então, eu gosto de não enxergar o Instagram como um palco, mas realmente como algo mais voltado para a comunidade. Eu sinto que a ferramenta não é 100% propícia para isso, acaba te colocando num patamar mais acima, mas eu tento humanizar um pouco mais no sentido de, pô, eu quero as pessoas mais perto, porque elas que vão estar consumindo o meu conteúdo, então ter o feedback delas é muito importante para entender se aquele diagrama de Venn, assim, está fazendo sentido, o que eu quero falar, o que as pessoas querem ouvir, como que eu encontro esse spot ali perfeito no meio para, pô, a gente se entender e todo mundo sair feliz nessa relação, né? Com certeza. E logo que eu comecei a dar aula na universidade, tu tem aquele feedback imediato da carinha que tá assim, enquanto tu tá explicando as coisas. E quando eu fui para o online, que dificuldade de saber se as pessoas estavam me entendendo, se estava rolando, se a didática do curso estava boa. Guanabara, como que tu coleta esses feedbacks? E mais do que isso, eu quero saber se tu tem alguma história muito impactante de algum feedback assim do curso que tu olhou, uau. Tem. Assim, respondendo na ordem, como que eu faço isso? É impossível fazer isso. E aí, qual é a técnica que eu uso? Além de produzir para a internet, eu ainda dou aula em sala de aula. Então, eu sei, eu brinco com os meus alunos falando assim, é o ponto de derretimento. Todo mundo aqui já teve o ponto de derretimento. É o ponto em que o professor está falando, parece aquela, vou fazer coisa de velha, aquela professora do Charlie Brown, fica mó, e você está assim, ó. Você está teu cérebro está derretendo, falando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendi nada. Eu diariamente, semanalmente, porque eu dou aula 2 vezes por semana, presencial, eu vou capturando os pontos de derretimento dos meus alunos. Então, eu tenho, sim, um público. Eu vou lá, estou dando aula, eu vejo que aquele ponto ali dói no aluno. E aí eu faço um vídeo preocupado em resolver essa dor. Porque, assim como existem produtores de conteúdo que não estão nem aí para o que vocês estão assistindo, né? A Nina se preocupa muito com isso, eu sei disso. A Nina responde todas as perguntas. Eu já falei, essa garota vai ficar maluca, mas enfim. Eu tento não ouvir todo mundo, mas tento também não deixar de ouvir ninguém. Eu tento sempre dosar isso, porque senão minha vida vira uma loucura. Então, o que eu faço, basicamente, primeiro, eu dou uma analisada, vejo quais linguagens estão em alta, quais linguagens têm potencial, às vezes eu erro, mas no Python eu acertei em cheio, mas eu tento pegar esses pontos de derretimento e efetivamente, como eu estava falando, me preocupar em resolver o problema de alguém. Não é um vídeo só por ser um vídeo. Não é um vídeo só porque chegou um anunciante e quer que eu fale sobre aquele assunto. Não, o anunciante vai chegar, eu vou tentar encaixar a propaganda dele dentro do meu conteúdo, mas o meu conteúdo sempre é produzido me preocupando efetivamente em ajudar. Assim funciona bastante e na prática eu vejo meus alunos derretendo e foco nesse ponto. E uma história curiosa, né, que aconteceu,
eu tenho, como eu falei com a Gi no início, eu tenho histórias de alunos presenciais e histórias de alunos online. A que mais me impactou foi durante a pandemia, que foi quando o canal teve uma explosão gigantesca, porque todo mundo tinha que estudar em casa, né? E uma vez começaram a me falar comigo e tal, no Twitter. E aí, o que que era? O Celso Portiolli resolveu estudar programação durante a pandemia. Não sei por quê. E aí ele postou um vídeo gravando a tela, não sei se alguém aqui viu, falando assim, olha só o que eu estou aprendendo a fazer. Aí perguntava, qual é o seu nome? Ele botava Celso. E aí ele dava um feedback. A menina está avisando o tempo ali. Ele dava um feedback e aí ele falava, olha só que legal, eu estou aprendendo a programar. E a galera nos comentários começava a falar assim, nossa, o Celso Portiolli aprende a programar com Guanabara. Aí o Celso Portiolli falou, mas é com ele que eu estou fazendo o curso. Então, assim, o Celso Portiolli, gigante apresentador de televisão, já me conhecer e fez curso comigo. Eu estou querendo ir no passo ou repassa até hoje, mas ele não me leva. Não rolou. E falando em criação de conteúdo, todos nós somos muito felizes, né? Dá para vocês ouvirem e entenderem na entonação de voz, compartilhando cada uma das nossas experiências. Aí, eu queria saber de vocês, assim, pergunta para geral. Vocês acham que, se vocês estivessem começando hoje na criação de conteúdo, vocês persistiriam nessa carreira? Eu sim. Só que provavelmente eu começaria hoje em dia no LinkedIn. Eu acho que é uma plataforma que tem muito potencial, que não atrapalha tanto a entrega dos conteúdos, que quem começa no Instagram acaba ficando meio triste, tem que ter uma persistência ali a mais em relação a conseguir seguidores, em conseguir alcance. Eu acho que o LinkedIn ajuda muito e acaba sendo um público muito nichado para o que a gente realmente quer e as pessoas que a gente quer atingir. Então, se você está começando na carreira, é super legal porque você está mostrando o seu conhecimento para recrutadores. Se você está há mais tempo na carreira, isso pode ajudar que você tenha uma promoção ou que você troque de empresa. Então, as últimas transições de empresa que eu fiz foi pessoas que realmente tinham um cargo muito alto nas empresas e eles viram o meu perfil, minha produção de conteúdo e entraram em contato comigo. Eles não me seguiam no Instagram. Tem gente que efetivamente me segue, mas às vezes o LinkedIn pode ser uma plataforma mais interessante e acho que com uma fricção um pouco menor, porque não necessariamente você precisa gravar vídeo, que eu sei que acaba sendo um ponto de dor para muita gente. Eu comecei no Instagram justamente porque eu queria perder o medo de gravar vídeo. Então, eu falei, é um medo que eu quero vencer, então eu vou começar com isso. O vídeo inicial do meu perfil, que sou eu me apresentando, eu gravei umas 30 vezes. Tipo, em vários dias. Eu peguei um dia, gravei vários, falei, tá tudo horrível, daqui a alguns dias eu tento de novo. Fui um outro dia, tentei várias vezes, eu falei, cara, é isso, é o que eu sei fazer. Eu vou postar, vou mandar para os meus amigos, falar, amigos, comentem, obrigada, me sigam. E foi assim que eu comecei. Eu falei, não vou ficar reassistindo muito. Mas eu acho que é algo que tem muito potencial. Eu não sou a pessoa, nossa, todo mundo tem que ser criador de conteúdo. Mas eu acho que é importante você mostrar o seu trabalho, você contribuir com a comunidade da forma com que funciona para você. É um vídeo, é um texto, é um podcast, é uma comunidade fechada, é voluntariado, é contribuir com a comunidade open source, enfim. Sempre vai existir uma forma que você vai se sentir confortável e que você vai estar ajudando outras pessoas. Então, acho que isso é o mais importante. Eu concordo muito. Eu acredito que a gente tem que, primeiro, também encontrar o formato que a gente mais se sente confortável. Eu olhei para o Instagram e pensei, olha, eu crio post carrossel, sei editar a imagem. Vou fazer isso com um conteúdo que eu gostaria de consumir. E assim que eu dei os meus primeiros passos no Instagram. Então, encontre uma plataforma que tu se sente confortável e começa a jogar esses conhecimentos para o mundo, sem medo, porque eu acredito que super vale a pena. No meu caso, assim, quando eu criei o curso em vídeo lá em 2013, eu já era produtor de conteúdo desde 2006. Eu faço Campus Party desde 2009. Fiz muita Campus Party. Depois de um tempo eu parei. Respondendo a tua pergunta, eu começaria de novo? Sim. Porque o objetivo do curso em vídeo nunca foi o dinheiro. Nunca foi. De verdade, de coração. Outro dia eu estava falando com o Eric Wendel, de JavaScript. E ele falou, cara, qual foi o seu plano de negócio, seu modelo de negócio para criar? Cara, meu plano de negócio foi ajudar as pessoas. Eu pensava o seguinte, se eu estou dando aula hoje, se eu sair da minha casa para dar aula e tem 30 alunos, se eu gravar um vídeo no YouTube e tiver 100, é muito mais do que os 30 que eu impactei. Então, para mim, 100 está ótimo.
Aí você vai falar, pô, então, mas quando é que o curso em vídeo deu certo? Desde o primeiro vídeo. Porque no primeiro vídeo teve 100 visualizações. Só que 100 visualizações não me dava nem um pouquinho de centavo de dólar. Mas o objetivo nunca foi o dinheiro. Nunca foi. Então, assim, eu começaria de novo com a mesma intenção? Sim. Se eu tivesse um spoiler disso que está acontecendo na minha vida, nossa, eu começaria muito. E é o que eu sempre falo, a educação, vou eu levantar a bandeira da educação. A educação é uma das poucas coisas na vida que você divide e continua com tudo, se você parar para pensar. Se eu pego, 4 maçãs e eu divido aqui para todo mundo, eu fico com uma maçã, cada um fica com uma maçã. Se eu compartilho minhas maçãs, cada um fica com uma, eu fico com menos do que eu tinha. Se eu compartilho aquilo que eu estou na minha cabeça, eu continuo exatamente com aquilo que eu tinha na minha cabeça, e ouvindo o feedback das outras pessoas, eu aprendo ainda mais. Então, quando você compartilha alguma coisa na internet, você tem o grande risco de se tornar uma pessoa melhor. E eu me tornei uma pessoa, a cada ano eu me torno uma pessoa melhor. Eu costumo dizer, eu dou sempre parabéns a todos os professores que estão aqui, porque assim, para um professor, depois que termina todo o curso de um aluno, e ele se forma, ele começa a trabalhar, e você escuta isso de, 10 alunos, fala, nossa, cara, que lindo. Professores que estão me ouvindo, vocês já pararam para pensar, só hoje, eu escutei isso mais de 300 vezes. Um professor que está há 10 anos gravando aula, vir num evento e escutar mais de 300 vezes, hoje eu trabalho por conta do que você me ensinou, cara, não tem como o coração não bater forte. Não tem como eu pensar nesse projeto de uma outra maneira. A voz até engasga. Obrigado por vocês estarem comigo. Incrível, tocante. Poki, tu tem alguma coisa para adicionar? É massa, tipo assim, eu ver como as coisas mudam. Por exemplo, quando eu comecei a fazer conteúdo, não era online. Eu ia para evento presencial de programação, organizava a comunidade, meetup, eu faço isso até hoje. E é massa eu ver a galera que estava lá comigo naquela época, todo mundo está na gringa, estão trabalhando em boas empresas, todo mundo é CTO e coisas do tipo. E isso é muito gratificante, sabe? A galera que estava contigo e acreditava no que você fazia. Hoje em dia, pô, Pokémon, o incentivo que você me deu, eu estou fazendo essas coisas aqui. Isso é muito legal. Na questão de conteúdo online, muito do que eu cresci assim rápido foi na Twitch. Então, eu cresci muito nas lives, na pandemia. E acabou a pandemia, a Twitch virou terra de ninguém. Então, tipo assim, eu tinha uma live que tinha 200, 300 pessoas assistindo, e acabou a pandemia, hoje em dia 7, 8 pessoas assistem. E aí, para mim, quando você começa a pensar o conteúdo como números, é muito complicado. Eu não deixei de fazer a live na Twitch, mas eu tentei achar outro lugar que eu pudesse atingir mais pessoas para saberem que eu existo. E eu continuo fazendo a Twitch porque eu gosto de estar com a galera, de interagir. Mas aí lá já não é mais a minha principal criação de conteúdo. Acho que o que eu diferenciaria seria isso hoje. Talvez eu não desse tanta atenção para a Twitch hoje do que eu dei na época, mas foi muito importante, porque na pandemia eu vivi de criação de conteúdo de live. 90% da minha renda era live, hoje em dia não é 5%. Mas hoje o que eu gosto assim de ver é que eu levo essa parte do humor e a galera entende que isso é zoeira. E entende que aquilo ali, como ela pode melhorar como deve, através disso. Então, eu continuaria, mas talvez eu mudaria a estratégia em relação a isso. Perfeito. Gi, deixa eu só dar um toque, que eu acho que se as pessoas quiserem criar conteúdo, entendam o seguinte, você que está pensando em criar conteúdo, pensando nisso que o Pokémon falou, não tem nada de errado ganhar dinheiro com o teu conteúdo, tá? Você, não, faz de graça que é o único jeito. Não. Eu faço de graça porque eu quis fazer de graça. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, beleza. Agora entenda o seguinte, todo mundo aqui é de TI, nós trabalhamos para algoritmos. Algoritmos mudam todo mês. Então, nunca pensa que o seu dinheiro que você ganha é o seu dinheiro. Guarda tudo o que você pode. Investe tudo o que você pode. Porque a onda cresce e diminui muito rápido na nossa área. Tem mês que você ganha muito, tem mês que você ganha pouco, tem mês que você ganha quase nada. Mas tem mês que você estoura. Então, assim, nunca considere que você é um produtor de conteúdo. Agora eu já estou com o burro na sombra. Nunca. Nenhum produtor de conteúdo está com o burro na sombra. Porque o algoritmo do YouTube muda, o algoritmo do Instagram muda. Assim, ó, acabou teu dinheiro todo.
E também fica a dica para não se desmotivar no processo pela queda nas views, pela baixa na audiência, porque eu percebo muito o algoritmo também. A gente vem em um ritmo, se tu ficou doente, se tu desapareceu por alguns dias, a tua entrega não é a mesma, o teu alcance não é o mesmo. Então, são muitos fatores externos que estão fora do nosso controle, que quando a gente se torna muito obcecado pela criação de conteúdos, pelos números, pelo dinheiro, tu acaba se frustrando e sofrendo muito com o processo. Então, faça de coração leve, comece, compartilhe o que tu sabes, no nível que tu tens de conhecimento, porque eu tenho certeza que tu vai ajudar alguém e isso vai ser muito gratificante no final do processo. E cuidem da mente, por favor. O YouTube, como eu sou um canal parceiro do YouTube, uma preocupação mensal que o YouTube tem é com a nossa saúde mental. Você vai ver as notícias aí, quantos produtores de conteúdo estão passando por quadros de ansiedade e depressão. Tá? Então, é uma preocupação muito grande que o YouTube tem. Eu já passei por quadros de ansiedade e depressão na minha produção de conteúdo, mas eu tentei tornar, como a Gi falou, mais leve. Então, cuidem de vocês, cuidem da mente, para vocês poderem cuidar das outras pessoas e ajudar também com o conteúdo de vocês. E vocês já sentiram uma energia de encerramento aqui no painel? Mais ou menos, né? Mas o mais legal do evento presencial é poder se comunicar com quem está aqui criando conteúdo no online e a gente nunca vê. Eu gostaria de abrir esse espaço para perguntas de vocês. Então, galera da organização da campus, preparem os microfones, hora das perguntas. Pode levantar a mão. Oi, eu sou Silvia Coelho, eu sei que vocês não me conhecem, eu crio conteúdo no Elas Programam. E eu queria perguntar para qualquer um de vocês, existe aí uma conversa que rola de só tem criação de conteúdo para quem está iniciando? Assim, tem conversas bem complexas sobre isso, de criação de conteúdo para iniciante no Brasil, o conteúdo de sênior está em inglês. E eu sei que nós criamos conteúdos para quem está começando, a Gi já está aprofundando, o professor Guanabara também, mas a gente sabe da importância de criar conteúdo para iniciante. Então, eu quero perguntar para vocês até que ponto essa crítica bate em vocês. De que a galera deve saber que conteúdo de sênior tem muito em inglês, mas como é que isso pega em vocês? Porque em mim já pegou um pouco, mas a saúde mental vem em primeiro lugar. Mas eu queria saber como é que se pega em vocês. Em mim, respondendo curto e grosso, tem gente que me cobra conteúdo mais avançado. Na minha visão, para o meu projeto, eu não estou preocupado em quem está avançado, em quem está sênior. Por quê? Porque, na minha concepção, esse cara sabe se virar educacionalmente. Ele sabe pegar um manual, ele sabe pegar um livro, ele sabe pegar guias e seguir. Não é o meu conteúdo que vai fazer diferença do jeito que eu quero para essa pessoa. Então, eu sinto que o meu conteúdo faz mais diferença para quem está começando. Mas eu tenho até hoje o carinho de vários sêniors que falam assim, quando eu estava começando, você me ajudou. E é o que eu sempre peço. Se você não precisa mais do meu conteúdo, tem um monte de gente que está aqui que já não vê meu conteúdo há muito tempo. Indica para as pessoas. A gente tem que fazer essa roda girar, porque tem um monte de gente entrando e tem um monte de gente desistindo da nossa área por falta de incentivo. E é isso que eu tento. O meu público tem que ser o iniciante, porque é quem eu quero ajudar. O dia que eu quiser ajudar um sênior, eu faço. Hoje, eu acho que ele não precisa de mim. Só isso. Então, eu comecei a criar conteúdo muito focado em questão de mulheres na área de tecnologia. Então, de eu ter começado a faculdade, a turma ter 60 pessoas, e isso ter no máximo 5 meninas, e conforme eu fui progredindo até a minha formatura, eu ser a única mulher da sala. Então, isso sempre bateu muito forte dentro de mim. Então, por isso que eu sempre foquei muito conteúdo iniciante, mas acaba sendo até, inclusive, uma dor minha de quero conseguir produzir conteúdos mais aprofundados, porque eu foco muito no Instagram, mas por falta de tempo. Quem já começou a criar conteúdo vê o quanto dá muito mais trabalho do que a gente imagina. Então, inclusive, um dos meus focos agora é conseguir ir para o YouTube para conseguir tornar essa vontade minha de conseguir produzir conteúdo mais aprofundado uma realidade, mas realmente era tipo falta de tempo, não tem como. Mas eu também admiro muito, o pessoal pede para mim conteúdo mais aprofundado, eu falo, tem essa escola, tem essas pessoas, mas não é a minha vocação no momento. Pode ser que no futuro sim, mas também já foi algo assim que me cobraram, eu falo, não é o meu público no início, não consigo abraçar o mundo e tá tudo certo. Isso é uma pergunta muito boa, mas assim, depende muito do que você está buscando. Eu faço eventos de comunidade, né, desde 2011, 2012 pelo PHPSP,
E a gente tenta sempre levar, nos nossos eventos, o conteúdo para sêniors, para pessoas, não deixando, né, as pessoas iniciantes de fora, mas a gente vê que a busca é muito pequena. Tem mais pessoas reclamando que não tem conteúdo de sênior do que pessoas que realmente consomem conteúdo de sênior. Então, é isso. Tipo, se você quiser crescer como criador de conteúdo, dificilmente você vai ter números criando conteúdo para sênior. É isso, a verdade é essa. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer um curso pago e as pessoas falam, não tenho dinheiro, sendo que o sênior ganha 10 mil, 20 mil. Aí você faz um evento que você cobra 100 reais, a pessoa fala, o evento está caro, sendo que você ganha 100 mil reais. 100 mil não, 100 mil por ano, por exemplo. Tem uma coisa que está disparada. Eu nunca vi ninguém, realmente, que fala que não tem conteúdo, indo para os eventos que tem conteúdo para sênior. Tem alguns lugares no Brasil que fazem eventos maravilhosos, que tipo 600 reais, 700 reais. Que uma pessoa de RH vai para o evento que paga 3 mil, feliz. E a gente que é dev não pode gastar um dinheiro que a gente ganha. Quem é dev ganha bem, pô. O fato que não ganha, ganha bem. E não pode gastar com um aprendizado. Por quê? Porque tem gente que produz conteúdo de graça. E é ótimo. Só que as pessoas têm que entender que chega um momento que você tem que devolver isso para a comunidade. E às vezes você ajudar, sendo membro de um canal, sendo consumindo, como o Paulo Navarro falou, indicando, é isso. Só que tem mais pessoas reclamando que não tem conteúdo do que pessoas consumindo. Então, eu acho que é isso. Eu compartilho da mesma visão. Eu tenho um público muito claro. Agir lá do passado, que não tinha acesso à educação, que não podia pagar por um curso, que não tinha onde aprender a programar. Então, eu não vejo outra forma de eu devolver tudo que eu recebi de forma gratuita, seja com sorte ou com oportunidades, não sendo como criadora de conteúdo para iniciantes. Com o avançar da carruagem, é bem possível que eu vá aprofundando e construindo conteúdo mais técnico, mas, no momento, a intenção é abraçar e trazer para dentro da tecnologia todo mundo que tem interesse e não sabe por onde começar. Muito obrigada pela pergunta, Silvia. Tudo bem. Cara, muito obrigado por esse papo, primeiro de tudo. E eu queria muito saber de vocês, que é um palco muito pesado, eu me preocupo muito com o futuro da educação. Eu acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso com vocês. Todo mundo sabe que a bolha da vez é a IA, e eu queria muito saber se vocês acham que a IA vai favorecer a educação e potencializar, democratizar, ou se vai para o caminho contrário e vai ser prejudicial e a gente vai ser uma sociedade cada vez mais dependente. Eu adoro inteligência artificial. Adoro, uso bastante. Acho uma ótima ferramenta de aprendizado, de apoio ao aprendizado. Mas, assim como tudo, a gente precisa ter senso crítico. Eu estou recebendo uma resposta, eu vou validar essa resposta? Eu vou ir tentar entender além do que eu estou recebendo dessa ferramenta? Eu acho que esse que é o problema. Às vezes a gente recebe as coisas e aceita elas como elas vêm. E assim como qualquer fonte de informação, uma IA também pode cuspir só um concatenado de palavras que não faz sentido. Mas eu sou big fã da IA, então eu adoro que venha muitas IAs para me substituir. Eu sou uma pessoa super positiva, mas eu acho que também tem os dois lados da moeda. Então, acho que a gente vai conseguir usufruir bastante, principalmente quem tem acesso, quem entende um pouco mais, falaram mais cedo de engenharia de prompt, entender como que você conversa, como que você potencializa os seus estudos através dela. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo do quanto isso pode aumentar as desigualdades no sentido de pessoas que não têm minimamente um letramento digital e tem pessoas, tipo, voando por conta da inteligência artificial e as outras pessoas que não têm acesso a minimamente um computador e até chegar na inteligência artificial está muito longe. Então, eu tenho um pouco esse medo de aumentar a desigualdade, mas eu acho que é muito desafiador e que a gente pode utilizar a IA para tentar não aumentar nesse sentido. Então, acho que a educação é uma área que a gente vai ter muitos desafios, já está tendo, né? O professor ter que se reinventar, porque os alunos, com o chat GPT da vida, conseguem fazer o trabalho em 5 minutos, que eu ficava lá escrevendo páginas e páginas do meu caderno. Então, é muita coisa que a gente tem que mudar. Acho que o Guanabara vai conseguir ajudar bastante o que ele tem feito em sala de aula. É bem isso. Eu acho que tem bastante coisa positiva, mas também eu vejo muita coisa negativa, principalmente as pessoas que não têm filtro ainda, e elas se baseiam totalmente do que, né, até a Nina falou sobre letramento. Você não consegue se basear totalmente numa parada que você não sabe de onde está vindo, de quem que está manipulando aqueles dados. Então, eu acho que
eu fico um pouco de pé atrás, acho que não das pessoas que sabem utilizar, mas muita gente está começando agora, que é, por exemplo, pega um código que é gerado pela IA e joga lá em produção no trabalho e acha que aquilo aí está ok. Por quê? Porque muita gente não tem filtro. E eu acho que, por mais que a gente fale, assim, a tecnologia, ela deve ter pessoas que estão ali para receber ela bem, uma pessoa júnior no trabalho, deveriam ter pessoas que estão ali dando um caminho, mas muitas vezes no trabalho não é a Deus dará. Chegou lá, você é júnior, beleza, faz aqui o aplicativo todo, sem fazer nada, vai, procura um ChatGPT. E eu acho que isso aí acaba criando mais uma barreira, que a gente já tinha. Mas quando a gente procurava uma documentação oficial, você tinha pelo menos a base de quem escreveu aquilo. E hoje em dia, dependendo de onde você procura, vem de qualquer lugar que você não sabe de onde está indo, ou o que você pergunta para onde está indo também, entendeu? Assim, eu pedi para ficar por último. Primeiro que eu falo pra cacete, e depois porque eu tenho uma resposta que está muito atual, muito fresca na minha cabeça. Tenho certeza que os professores daqui não fazem isso, mas vivendo dentro de uma sala de aula, de uma escola pública no Rio de Janeiro, a realidade é, todo professor está tentando proibir o aluno de usar IA. E se um dia eu sumir, é porque eles me pegaram. Por quê? Eu acho que a IA... Sabe aquela luta perdida? Sabe lutas que você sabe que vai perder? Se você tentar lutar contra a IA, você já perdeu. Porque o jovem hoje vai usar ele como ferramenta. Então, a minha arma vai ser a educação. Eu vou educar, assim como eu eduquei meu pai a não clicar numa mensagem, sua conta está sendo bloqueada agora, aperte nesse link e resolva isso. É educação. Se a pessoa entender que a IA é uma ferramenta para ajudar ela e que ela vai validar tudo, ela vai duvidar de tudo que a IA vai colocar, vai ser uma ferramenta sensacional. O que eu estou fazendo em sala de aula para não tomar muito tempo de vocês? Antes de mais nada, duas propagandas muito importantes. Amanhã eu vou falar bastante sobre isso na minha palestra, a partir das 19 horas, exatamente nesse palco. Então, compareçam, por favor. Quero lotar isso aqui. Chamem seus amigos para ficar ali e tentar lotar isso aqui. E a segunda propaganda a gente vai lançar no curso em vídeo, daqui a 2 semanas, um curso de inteligência artificial. Nesse objetivo de, vou tornar... A gente já está gravando há 4 meses. O curso tem o objetivo de tornar a IA uma ferramenta útil para todo mundo. Não é um curso para TI, é um curso para todo mundo, serve para TI também. E qual é o grande fruto desse curso? Primeiro, o curso, e segundo, eu criei uma IA personalizada para os meus alunos. Depois, se vocês me encontrarem aí, pede o QR Code que eu passo para vocês. Só não vou botar aqui porque está sendo transmitido também. Eu criei uma inteligência artificial chamada Gepeto, que é baseada no GPT, e ele foi carinhosamente batizado pelos meus alunos de Gepeto Guanabara, que é basicamente uma inteligência artificial que tenta falar como eu falo. O que eu fiz? Eu criei uma base de conhecimento e um monte de script em Python para fazer as APIs me responderem ao meu aluno como se fosse eu. Por quê? Eu tenho alunos de escola pública que não têm computador em casa e que eles precisam estudar. E eu não posso ir para casa com todos os meus alunos e ficar esperando ele ter uma dúvida. Então, hoje, isso já está em experiência há 3 meses. O meu aluno tem acesso a um GPT personalizado, que eu criei, e junto com o meu sócio, que é o Ramiro, que grava curso comigo, onde ele responde como se fosse eu. Então, o aluno pergunta como se fosse para mim e ele responde como se fosse eu. E a gente está chegando muito perto de uma solução muito boa. Então, assim, o Gepeto entrega código? Entrega. Mas sempre que ele entrega código, ele explica linha a linha. Se o aluno pede assim, cria um desafio para mim, Gepeto, ele consegue criar um exercício inédito para o aluno pega o código, cola lá e ele corrige, fala, era melhor fazer desse jeito, essa linha é melhor escrever assim, olha essa função aqui. Então, assim, eu consegui criar um negócio muito maneiro e que os outros professores estão me odiando, porque eu estou incentivando o meu aluno a fazer a minha aula usando o Gepeto. E aí os meus alunos começaram a encher o saco. Quando é que você vai gerar um Gepeto para as outras matérias? Eu falei, cara, eu vou fazer um curso que ensina a fazer um Gepeto. Aguarda que vai dar para você fazer para todas as matérias. Então, esperem que a gente tem um negócio muito legal para vir por aí. Quanto spoiler aqui nesse painel. Aí sim, hein? É verdade, ninguém sabia. Você já sabia, mas quase ninguém sabia. Temos pergunta, tem gente levantando a mão na área open ali. A gente pode botar uma pergunta da área de lá? Professor Guanabara, eu sou uma das pessoas que
estou muito emocionado em te conhecer, porque eu fiz transição de carreira. Eu era da engenharia e apaixonei pelo TI por causa do senhor. O senhor me inspirou. E, inclusive, somos uma caravana do Tocantins, que viemos 40 pessoas para ver o senhor aqui. E a gente pega aquela pergunta assim, será que a gente está muito velho para aprender TI? Porque os alunos também não tinham acesso, como outros de nível médio tinham acesso. Então, como você dá para aqueles alunos que têm a pergunta, sou muito velho para isso? Cara, eu vou tentar falar até o final. Eu já estou chorando e não é nem comigo. Professores, eu não sou um cara de sorte. Eu sou. Cara, assim, o que eu vou te falar, às vezes pode ser um pouquinho duro, tá? Não é fácil para uma pessoa mais velha se enquadrar no mercado de trabalho onde tem um frescor muito grande. A produção de conteúdo, quando eu me coloco assim nesses eventos, eu me sinto um idoso. Eu tenho 46 anos. Pessoas de 46 anos não estão fazendo o que eu faço. Pessoas de 46 anos estão preparando a aposentadoria, tentando uma vida mais tranquila. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, não é tão fácil você se enquadrar, principalmente no início, porque no início você vai ter que ser júnior, depois pleno, depois sênior. E assim, você tem esse degrau, porém você tem uma coisa muito importante que nenhum jovem tem. Você tem a sua caminhada, você tem a sua carreira. Então o que acontece, que eu vejo, que acontece com os meus alunos, muito da galera mais velha, é que eles não começam, eles traçam uma carreira um pouco diferente. Talvez seja interessante você olhar isso com outro olhar. Você tentar se especializar não em ser um júnior que atende os jobs, em ser um júnior que consegue, ou ser um profissional que consegue gerenciar outros profissionais, porque a sua experiência de vida é maior do que a experiência de vida de um jovem. Então, assim, talvez deixar o jovem suar em cima de código e você ser a pessoa que auxilia esse jovem a criar códigos mais sábios, mais inteligentes. Tá? Então, assim, obrigado pela tua palavra, obrigado a todos que vieram do Tocantins. Eu quero acreditar de verdade que não foi só por minha causa, porque eu tenho que pagar isso para vocês de alguma maneira, dando atenção maior a vocês. Mas obrigado a cada um de vocês que veio aqui para me ver, para ver a Nina, para ver a Gi, para ver o Poké. Porque, assim, é para isso que a gente... Todo mundo, por favor, para de chegar perto da gente e falar assim, desculpa atrapalhar. Eu não vim aqui... Desculpa, eu vou ser grosso com a Nina, porque eu já tenho... Eu não vim aqui para conversar com a Nina. Eu converso com a Nina toda semana. Eu vim aqui para vocês conversarem comigo. Então, vocês não me atrapalham. Por favor, venham falar com a gente, venham tirar foto, venham conversar, porque é para isso que eu estou aqui. Então, assim, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, não te dado medo. Não é fácil, assim como não é fácil para um jovem, mas a gente consegue. Guanabara só falando assim, tem muita gente que tira essas experiências anteriores de TI do currículo. Eu acho isso tão ruim, porque mostra para você e para quem está te contratando que você não está começando dali. Você teve um caminho e muitas das vezes, por exemplo, fui vendedor. Comunicação, soft skill maravilhosa para quem trabalha como dev. Então, pensem nisso. Todo background importa na tecnologia, eu sempre digo isso. E agora, para equilibrar os dois lados, a nossa área open que está cheia, tem pergunta? Nossa, eu não sei nem por onde começar, estou bem nervosa. Eu primeiro agradeço pela palestra maravilhosa. Meu nome é Keren, mas pode me chamar de Magali. Muito bom. Bom, vou começar falando que eu fazia educação física e aí eu cursei 3 anos de educação física na USP e eu decidi mudar do nada de carreira porque visando dinheiro, na verdade, e eu não sabia por onde começar e aí eu quis conversar com os amigos meus que cursam ciência da computação e um desses meus amigos falou, começa com o curso do Gustavo Guanabara, vai dar muito bom. E ele me indicou um curso de algoritmo. E aí eu comecei por aí, consegui fazer transferência. Atualmente estou no meu primeiro semestre de Ciência da Computação na USP. Só que uma das coisas que aconteceu para mim é que eu mudei do campus de Ribeirão Preto, da USP, e fui para o campus de São Carlos. E uma das diferenças maiores que eu vi é a respeito da sociedade em si, sabe? Porque eu dava aula para crianças, eu dava aula de esporte para crianças de 7 a 10 anos. E uma das coisas que eu me perguntava muito é como eu estou influenciando minhas crianças. Tipo assim, estou ensinando elas a jogar algum jogo, estou ensinando elas a jogar basquete, futebol, mas
o que elas estão de verdade aprendendo na minha aula, sabe? Tipo assim, elas vão sair daqui, elas vão saber conversar com o coleguinha, elas vão saber resolver alguma situação, elas vão conseguir chegar no papai, na mamãe e falar da forma com que elas precisam. E foi uma das coisas que, assim que eu mudei de campus, eu vi que é uma área muito legal, a tecnologia, estou curtindo muito o curso, mas o pessoal costuma e tende a ser bem mais fechado, sabe? E eu queria saber, como professores e como influenciadores, como vocês veem isso e como melhorar isso, sabe? Porque eu realmente tenho visto que o pessoal, eles tendem a ser mais fechado, e é eles e o computador, e é muito difícil ver a galera se comunicando entre si, sabe? Tanto que o pessoal do CASO, que é a nossa atlética lá em São Carlos, eles fazem muitos eventos para tentar integrar a galera, só que mesmo assim é uma galera que já vem, sei lá, de cursos técnicos, da escola em si, mais fechado, sabe? E aí, como professores, eu queria saber se vocês veem isso, se vocês se importam com isso, ou se é realmente, sei lá, coisa da minha cabeça. É uma experiência minha que eu uso em sala de aula. Na internet eu não consigo fazer isso. Na sala de aula, o meu aluno tem um salário, não de dinheiro. Todo meu aluno começa o trimestre com 10. Todo mundo. E ele vai perdendo por atitudes que ele tem antiprofissionais. Então, assim, o que eu me preocupo com o meu aluno, mais do que ensinar a matéria, é se ele vai ser um bom profissional, se ele vai saber lidar com pressão, se ele vai saber lidar com um chefe abusivo, se ele vai saber lidar com um ambiente tóxico, se ele vai saber identificar um ambiente tóxico. Eu não faço isso no curso em vídeo. Eu não me coloco nessa obrigação, mas eu me coloco nessa obrigação em sala de aula. Então, assim, o meu aluno, ele começa com 10, é o salário dele, e ele vai perdendo esse salário por conta de falhas que ele tem. E tem funcionado bem, sabe? Geralmente, o meu aluno não faz prova. Ele só vive a vida dele acadêmica e, no final do mês, ele tem o salário dele, que é a nota dele. Então, eu tento fazer isso para tentar preparar ele para a vida, porque é duro, né? Sobre comunidades, eu discordo em partes, porque eu encontrei na tecnologia comunidades que não só me abraçaram, mas me impulsionaram. Então, eu vejo muito a área tech, principalmente para mulheres, quando a gente encontra comunidades de mulheres, a mulherada dando a mão uma para a outra e se carregando, sabe? Então, eu acredito que essa visão de que a galera de programação é só quem lida com máquina, é com quem não quer se comunicar, está se desconstruindo aos poucos e está surgindo, está entrando uma nova geração que se apoia, porque entendeu que um software complexo não se constrói sozinho, que uma empresa não se constrói sozinha. Então, eu tenho visto esse espírito de comunidade cada vez mais aceso, assim, e qualquer coisa, cola com os Space Coders, que eles vão te abraçar, porque eu tenho uma comunidade, inclusive, com mulheres, que vai te acolher. Eu lembro de quando eu entrei na faculdade, eu entrei na sala, era aquele silêncio, assim, as pessoas não se falavam, eu ficava tipo, meu Deus. E aí, o que me ajudou muito foi isso, tipo, eu vi que minhas meninas criaram um grupo de meninas na computação e a gente começou a se encontrar. Aí eu descobri que existiam eventos, que existiam comunidades. E aí eu comecei a sair, encontrar a minha galera. Então, a minha galera acabou sendo muito mais grupos de fora do que as pessoas da minha sala. Mas eu vi que também era uma timidez inicial, que o professor falava, formem grupos. Todo mundo ficava assim. Ninguém falava com ninguém. Aí eu puxava uma matéria de empreendedorismo, forma em grupos, tararara. Que isso, gente? Não estou acostumada com essas pessoas interagindo tanto assim. Então, eu sentia um pouco esse baque quando eu puxava matérias de outros departamentos. Eu ficava, caramba. Mas acho que é uma fricção inicial, assim, de todo mundo, tipo, um pouco mais receoso. Mas quando eu comecei a me envolver em comunidades, eu vejo aqui, eu falo, gente, as pessoas levantam, faz pergunta, todo mundo muito animado. Então, acho que são, tipo, espaços, assim, que acabam tendo um pouco mais estereótipo, que eu senti também na minha turma, mas depois eu fui encontrando a minha galera dentro de computação que tinha vibe igual a minha. Então, não desisto em relação a isso. Exato, é um pouco da formação, né? Eu acho que você veio, vamos falar assim, de uma área que é um pouco mais humana do que, né, do que TI. E quando você faz essa mudança é muito diferente, a vibe é diferente. Mas não é que as pessoas sejam exatamente, tipo, mais fechadas por si só. É criação, então você vai ter... São casos diferentes também de Ribeirão, também tem isso, né? Lá é uma cidade totalmente universitária, então a galera, provavelmente, se o pessoal é de lá, não interagia mesmo, e é basicamente isso. Então você tem que juntar tudo isso e falar, pô, será que é só isso? Mas como o pessoal falou, comunidade de programação são lugares onde você vai poder fazer muita coisa com muita gente diferente. E é isso, fuja só da faculdade. A faculdade, ela te ensina muita coisa
mas fora dela você aprende quase tudo. Galera, muito obrigada pela participação de todos. Eu amei este painel, mas É bom eu não quando faz quero, ar, né? eu não quero que ninguém saia daqui porque a gente vai tirar Não sai, foto. não sai. Vou também deixar avisado que estaremos aqui pelo evento, então vocês podem continuar essa conversa com a gente, encontra aí, troca uma ideia, tira uma foto, faz sua pergunta. E agradeço demais a participação de vocês, acredito que também, mas estouramos muito tempo e agora eu quero convidar todo mundo para tirar uma foto com a gente. Vamos Fica juntar todo aí mundo, no- que eles vão fica tirar aí, uma gente. fotona. Eu vou Não tirar um sai fotão. não, gente. Pelo Não amor de sai Deus. não. A pessoa vai tirar foto aqui, pô. E ó, uma coisa que Não eu sempre... sai daqui, não. Uma Pelo coisa que eu amor de sempre Deus. faço, o Pokémon já viu fazer nas outras Campus Party. Galera, parabéns para os intérpretes de Libras. Sim. Muito obrigado, o trabalho de vocês é essencial. E pra gente que tá aqui parado, falando assim, não faz sentido. Não vai... Cara, se fizer diferença para uma pessoa, é aquilo que eu falei, cara. Libras essenciais na nossa vida. Parabéns para vocês. Foto.